Olá, meus irmãos, dando continuidade mais ao grupo de estudo doutrinário. Vamos fazer uma breve leitura do Evangelho, mais especificamente no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejai. João 14, de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam um espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade, conforme se ache este ou mais ou menos depurado e desprendido de laços materiais, variarão ao infinito e o meio em que ele se encontra. Aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não podem afastar da esfera onde viveram. Outros se elevam e percorrem o espaço, os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é digamos assim, que uma parte do Evangelho muito falada por todos. Quando Jesus quis se referir às moradas, né? Então, tudo que é entidade espiritualista, igrejas, elas sempre se reportam a essa passagem de Jesus, quando mencionou isso, atribuindo que aqueles que deixam, né, quando morrem, vão habitar, né, a morada espiritual. Né? E essa morada, ela se refere ao céu, né? Que teria lugar para todos, aqueles todos bem-aventurados que, de certo modo, cumpriram, né, cada um as leis de Deus. Evidente que a doutrina espírita, ela entende também que a morada seria o grau, né, de evolução de cada espírito, e cada espírito ali, então, habitaria no seu nível uma morada distinta daqueles que estão ainda presos à inferioridade ou às vicissitudes, ainda não atingiram ainda um grau para habitar esferas mais ditosas, mais venturosas. Né? Então, assim, a gente poderia, de uma maneira sucinta, dizer que quando Jesus se referiu que há muitas moradas na casa do meu Pai, há sim moradas
para todos, uns numa morada, a qual representa o seu estágio elevativo, e outros também habitando outras moradas de modo diferente, por seu grau evolutivo. Eu falo que as coisas, para que possamos entender, elas têm que ter, inevitavelmente, um pouco de lógica, de raciocínio, embora às vezes seja difícil nós compreendermos tudo, né? É difícil nós atribuirmos aquele que, de alguma maneira, não foi uma pessoa bondosa, caridosa, fraterna, habitar no mesmo patamar de que uma pessoa que viveu aqui fazendo bem, né? No entanto, aqueles que não fizeram bem porque não tiveram oportunidade de fazê-lo, também é admissível aceitar que não teriam outra oportunidade para que pudessem se redimir e, numa outra chance, fazer aquilo que não fizeram em relação ao bem. Só assim se pode compreender a justiça divina, a justiça de Deus. Se nós, humanos, nós muitas vezes demos chance, pela segunda vez, pela terceira vez ou quarta vez, a tantos que nos fazem mal, por que Deus, na sua superioridade infinita em relação a nós, não seria bondoso e justo e não atribuir nova oportunidade àqueles que não fizeram, não tiveram oportunidade de fazer o bem? Essa é, digamos, um dos argumentos plausíveis em relação à reencarnação. É a oportunidade de fazer o bem, aquele que não teve a oportunidade de fazer ou aquele que não fez, né? Então, a razão das diversas moradas. No Livro dos Espíritos menciona na questão de número 100 e seguintes, quando é perguntado para os espíritos em relação à pluralidade dos mundos, se todos os mundos são habitados. E os espíritos respondem que sim, todos os mundos são habitados. Mas nós, como não houve ainda uma demonstração científica ou tecnológica, não temos ainda essa comprovação de que efetivamente os demais mundos sejam habitados. Claro que nós estamos vivendo já num momento em que a ciência tem mostrado e explicado coisas que ainda estão num processo de teorização em que não há como tecnologicamente comprovar certas equações ou certos teoremas que ainda fogem à nossa condição intelectual de realização, mas pela teorização matemática é possível, né? É possível algumas coisas que foram descritas por Einstein em relação ao tempo e espaço, e ainda que o homem tem dificuldade ainda de compreender, e não só compreender, mas também como de tornar aquilo uma realidade. Então nós temos que abrir a possibilidade, né,
de que efetivamente os mundos são habitados, e esses mundos são habitados de uma maneira pela qual foge a nossa percepção, porque são constituídos de outro modo, de outra matéria pela qual nós desconhecemos, e a nossa tecnologia não é capaz ainda de detectar estes seres que habitam os demais planetas, pelo qual nós não temos capacidade de comprovar a sua existência como nós gostaríamos de comprovar. Então nós temos duas situações. Uma, essa possibilidade, né, da existência, não pela certeza, né, mas pelo fato de acreditar, ter fé de que isso seja uma verdade dita no Livro dos Espíritos. E, tendo fé, nós acreditamos nessa possibilidade. Porque a certeza, não precisamos de fé. Porque a certeza é que nem uma equação matemática, né? Não precisamos ter fé numa equação matemática. Agora, numa possibilidade de uma realidade, nós, e dentro da não condição ainda da certeza na existência, nós temos a nossa fé, que nos leva a nós acreditarmos numa possibilidade, não só pelo fato do acreditar, mas pelo fato da lógica, da possibilidade, né? Porque tantas coisas que circundam por nós hoje que os nossos olhos não vê, que nós não temos a percepção tátil e que elas são existentes, né? Está aí a física quântica, que não é nova, é uma física já de mais de 100 anos, de mais de um século, e que vem nos provar também que as possibilidades estão aí. E as possibilidades não são mais aquele método mecânico determinista que nos dará a certeza da existência das coisas, né? Então é isso, né? Então nós temos hoje esta situação dita já nos livros dos Espíritos, lá em 1857, que sim, os mundos são habitados, né? Os astros não são para enfeitar os nossos olhos, como os Espíritos disseram, e sim são apenas reflexos das luzes neles, e que tem a sua função. Até porque, segundo a certeza de que se tem nas máximas, de que Deus não iria fazer nada de inútil e simplesmente os astros, as estrelas, para deleitar nossos olhos, né? Porque nós não somos o centro do universo, né? Longe, né? Já está aí há muito. Embora muitos discordaram no passado de que a Terra não era o centro do universo, a Terra não passava de um pequeno planeta, de um astro, como outros tantos. Embora muitos foram condenados pela própria igreja de terem afirmado isso, mas hoje é unanimidade, né? Pela ciência ter mostrado que nós estamos num sistema geocentrista, e sim heliocentrista, é o Sol, nós giramos em torno. Então assim as coisas vão se modificando com o passar dos tempos. Então nós sabemos hoje que todos os mundos são habitados. E os mundos sendo habitados, esses mundos podem entrar em contato conosco? Essa é uma outra indagação que nós podemos fazer. Olha, hoje nós sabemos que nós temos a capacidade de comunicação através da nossa glândula psico-orgânica, a pineal, para aqueles que têm mais sensibilidade, se comunicarem através da mediunidade, né, com os seres que já estão numa outra esfera, num outro estágio energético, né,
pelo desprendimento orgânico, e nos fala dessas coisas, né? Então nós temos hoje a capacidade de comunicação com os nossos irmãos que já não estão mais no invólucro carnal. Mas nós sabemos também que essa mesma glândula pineal nos dá a condição de comunicação com nossos irmãos que estão encarnados. Então eu posso também me comunicar com os irmãos que estão encarnados através do mesmo procedimento, né? O meu espírito, a minha alma que habita, comunica com a alma de outro irmão encarnado. Né? Isso é uma realidade pela qual está descrita no livro dos médiuns. Então, assim como há, então, como se diz tradicionalmente, em que o encarnado pode se comunicar com o encarnado através da mediunidade, assim então o encarnado pode se comunicar com outro encarnado através de um processo medianímico do meu espírito se comunicando com outro espírito. Mas a questão também, eu posso dizer que se eu posso comunicar com um irmão que está encarnado, eu também posso me comunicar com um irmão de uma outra esfera que talvez não tenha mais carne, porque é feito de outra matéria sutil pela sua condição, seu estágio superior. E eu posso me comunicar, sim, com esses irmãos, com esses seres que não habitam aqui esse planeta e que estão numa condição, como eu, não na espiritualidade, embora eles não tenham a mesma constituição orgânica que eu tenho. Então eu posso, sim, me comunicar com outros seres que habitam outras esferas, porque essa distância, depois do entrelaçamento de sintonia e de frequência, não há distância que possa impedir essa comunicação. E isto, a física quântica, que assim é chamada, tem dito isso, né? Que não há distância depois de um entrelaçamento das subpartículas atômicas através da emanação de ondas ou das próprias partículas. Aonde que estejam essas partículas, estando na mesma sintonia, elas podem se entrelaçarem e receberem a comunicação do outro. Então é a essência também aí se aproximando daquilo que a doutrina espírita já falava há mais de 150 anos atrás. Então assim, né, podemos nos comunicar, sim, com irmãos que não estão na espiritualidade, mas estão em outros orbes, de um modo mais sutil, mais eterizado, através dessa comunicação que chega até nós como se fosse do mundo invisível. Razão pela qual Kardec pediu, nos solicitou que o estudo era fundamental para que nós pudéssemos compreender cada vez mais a doutrina que ali se iniciava, porque ele não estava trazendo nada de novo, apenas explicando algo que sempre ocorreu e que está nos relatos bíblicos, um pouco de uma outra forma, mas a mesma coisa. Até porque ele disse também, né, que muitos formas viriam as explicações, mas que colocando cada termo no seu devido lugar, todos dariam a mesma explicação. E aquilo que aparentemente fosse diferente ou contraditório,
devidamente estudado, devidamente analisado, a contradição seria apenas aparente, porque o resultado para todos e a explicação seria a mesma. Então tá aqui, meus irmãos, esse primeiro momento desse nosso encontro, e logo a seguir falarei então, inclusive do tema, né? Das contradições e das mistificações. Ok? Até breve.